Presença constante há mais de 50 anos na oferta da BMW, o lançamento de um Série 5 totalmente novo seria sempre um acontecimento digno de registro. Mas o interesse em torno da sua recém-chegada oitava geração só poderia redobrar quando em causa está o primeiro a ser proposto, para mais em nome próprio, também em versões totalmente elétricas. Atenções centradas, portanto, no inédito BMW i5 e Drive 40, o 100% elétrico mais acessível da família. Um dos principais pontos a reter no novo Série 5 é poder ser considerado uma espécie de Série 7 à escala, até porque são muitos os componentes partilhados pelos dois modelos, a começar pela plataforma. Apesar disso e de ser bastante grande, praticamente do mesmo tamanho de um Série 7 da anterior geração, o novo Série 5 consegue ainda assim exibir uma personalidade estilística muito própria e sem o radicalismo de outras criações recentes da BMW, o que para muitos não deixará de ser um trunfo importante ou não se destinasse a uma clientela por tradição bastante conservadora. O que começa por impressionar quando se olha pela primeira vez para o novo Série 5, com os seus mais de 5 metros de comprimento, é o porte imponente, mesmo que os designers da BMW tenham recorrido a alguns artifícios para tentar disfarçar as suas generosas dimensões, caso das embaladeiras em preto, do enorme difusor traseiro ou dos pilares dianteiros e traseiros bastante inclinados. Também indiscutível é a assinalável evolução, registada em termos de estilo, patente num visual distinto, elegante e com muita classe, mas que não abdica daquele toque de dinamismo e desportividade característico das criações da marca alemã, ainda mais notório quando se opta pelo célebre PACM, sempre tão agrado dos portugueses e não só, e pelas enormes jantes de 21 polegadas. O que não deixa quaisquer dúvidas quanto à proximidade existente entre os novos Série 5 e Série 7, ou entre o i5 e o i7, é este soberbo habitáculo, com muito espaço para passageiros e bagagens e uma qualidade praticamente irrepreensível, não fossem alguns plásticos duros utilizados em algumas zonas mais recônditas. Extremamente refinado, luxuoso até, o amplo interior do i5 cativa ainda pelo ambiente muito tecnológico, em boa parte devido ao extremamente sofisticado e completo sistema de infoentretenimento. A interação com o utilizador está a cargo da conhecida solução que integra dois ecrãs que parecem ser um só, o que serve de painel de instrumentos e o central tátil, ambos com imensas possibilidades de configuração e repletos de funcionalidades, sendo através deles que se controla um sem número de funções do veículo. Ao mesmo tempo, o novo sistema operativo acrescenta diversas novas funções e funcionalidades, inclusive o streaming de vídeo e jogos, podendo 4 jogadores jogar em simultâneo no habitáculo, utilizando os seus smartphones como controladores. E chegamos enfim ao que realmente interessa e de facto faz a diferença no i5 e Drive 40, a sua motorização e tudo aquilo que com ela está relacionado, começando naturalmente pela autonomia. Equipado com uma bateria com 81,2 kWh de capacidade útil, o i5 e Drive 40 anunciam uma autonomia combinada da ordem dos 500 km, que na prática não fica longe de ser confirmada, sobretudo quando selecionado o modo de condução efficient e se faz bom uso da função B da transmissão, que automaticamente ativa o modo mais intenso da regeneração de energia em desaceleração. Já quando explora em permanência todo o potencial da mecânica, dificilmente se conseguirá percorrer muito mais de 200 km entre recargas, sendo a boa notícia o facto de o carregamento rápido a 205 kW permitir repor 80% da carga em apenas meia hora. Para além de se desfrutar de um excelente posto de condução, quando está ao volante do i5 e Drive 40 e circula a ritmos típicos de uma berlina executiva de prestígio, o que primeiro vem ao de cima é a qualidade das ligações ao sol, até porque o eixo traseiro autonivelante com amortecimento pneumático é sempre incluído de série. Mesmo quando equipado com suspensão desportiva e apesar do pisar firme,
É notável a capacidade do i5 eDrive 40 para ao mesmo tempo comunicar de forma exemplar com o condutor, permitindo-lhe perceber todas as irregularidades da estrada e absorver com competência mesmo os ressaltos mais acentuados do piso, assim garantindo um excelente conforto de marcha, confirmado pelo ótimo isolamento acústico. Para mais, a resposta ao acelerador, sempre intensa e poderosa, acaba por nunca ser brusca, antes é constante e muito fácil de dosear, o que contribui de forma decisiva para o agrado de utilização numa toada mais moderada, de acordo com a vocação do modelo. Aqui chegados, impõe-se uma importante questão a que é preciso dar resposta. E será que o i5 eDrive 40 de tração traseira também tem aquela chama, ou neste caso, aquela faísca, que faz da maioria dos BMWs automóveis muito especiais em termos dinâmicos? Tem, pois, e não só devido ao apreciável rendimento do seu motor. Montado no eixo traseiro, o motor do i5 eDrive 40 oferece em condições normais 313 cavalos de potência, chegando aos 340 cavalos quando está selecionado o modo de condução Sport. Já o binário máximo de 400 Nm passa a ser de 430 Nm por períodos de um máximo de 10 segundos, quando se ativa a função Boost através da patilha colocada do lado esquerdo do volante, uma função muito útil nas ultrapassagens e que, mesmo quando utilizada repetidamente, deu sempre mostras da mesma competência. Significa isto que as prestações não deixam de impor respeito. Os 0 aos 100 km por hora cumprem-se em apenas 6 segundos e se a velocidade máxima está eletronicamente limitada a 193 km por hora, é no ápice que este valor é alcançado. Quanto ao comportamento, sobram elogios para o i5 eDrive 40. Senhor de uma imperturbável estabilidade em linha reta, mesmo a velocidades proibitivas, também oferece uma competência em curva pouco comum num automóvel com estas características. A excelente direção, a frente muito rápida e precisa, a traseira bastante estável e fiel e a enorme aderência garantem mudanças de direção extremamente rápidas e velocidades de passagem em curva que chegam a surpreender, quase fazendo esquecer as generosas dimensões e um peso anunciado sem extras de 2.130 kg. Por norma muito neutro, o i5 eDrive 40 também sabe ser ágil. Basta desligar por completo o controle eletrónico de estabilidade e esmagar o acelerador a meio da trajetória para usufruir de derivas de traseira que só não são mais amplas devido aos enormes pneus. Tudo sempre sem exageros e com uma atitude muito natural, previsível, progressiva e, sobretudo, fácil de controlar. E ainda que nas situações mais extremas, como nos traçados mais sinuosos, com trocas de apoio constantes e mais exigentes, o peso não deixe de se fazer sentir, nunca é tão notório como em outros modelos do género, acabando o principal reparo por ir para um sistema de travagem que, embora progressivo e fácil de dosear, não é especialmente resistente à fadiga numa utilização realmente intensiva. Tudo somado, o que dinamicamente importa reter é que, mesmo não sendo esse o seu principal propósito, a verdade é que o i5 eDrive 40 é capaz de garantir uma envolvência, uma emoção e um divertimento ao volante e vulgares quando não únicos a este nível, também por isso provando ser um verdadeiro BMW e um verdadeiro Série 5. Está tudo dito. Não restam dúvidas de que o BMW i5 eDrive 40 é a nova referência da sua categoria e até o preço de 77.000 €, não sendo para todos, está perfeitamente alinhado com o que se pratica a este nível. Até à próxima!